Tá gravando. Então, agradecer de novo o convite da Ana Paula e do professor Lamberts para poder apresentar minha pesquisa. Então, só deixa eu começar aqui. Então, como eu disse, eu preparei uma apresentação de 30 a 40 minutos, que dá uma visão geral da minha pesquisa. Ela se concentra na definição de um subconjunto de requisitos de especificação de desempenho que permite ao mantenedor, que no caso, eu acho que é uma tradução a tradução mais perto que eu consegui chegar da pessoa que seria o Building Manager aqui na Irlanda, então, do mantenedor tomar decisões informadas para melhorar o desempenho ambiental e energético durante a operação do edifício. Então, mais concentrado nessa fase do edifício. A abordagem usa metodologias reconhecidas para fornecer um método padronizado e estruturado para extrair os requisitos de informação sem perda de tempo e esforço durante o processo. Só antes de começar, um pouco sobre mim. Eu sou do interior do Paraná. Eu me formei em Engenharia de Controle e Automação em 2009 pela Unicesumar. Em 2010, mudei para a Irlanda. A ideia era vir estudar um ano de inglês e aí depois voltar para o Brasil para conseguir uma oportunidade de trabalho melhor. Só que depois de um ano eu percebi que o inglês não estava ainda muito bom, queria também visitar um pouco mais a Europa e acabei ficando um pouco mais, até que em 2013 eu comecei um mestrado em sistemas de energia e uma das matérias do mestrado era a questão de desempenho energético de edifícios. Então, foi uma área que me atraiu bastante e quando eu terminei o mestrado, tinha a oportunidade de já começar também o doutorado nessa área. Então, em 2014 comecei o doutorado. Aí, em 2017, eu fiz um estágio na BAM Ireland, que é uma construtora uma das maiores construtoras aqui da Irlanda. E depois do estágio, eles me ofereceram um trabalho para continuar trabalhando meio período até eu conseguir terminar o meu doutorado. Aí eu comecei a trabalhar como BIM Coordinator, e aí depois com o tempo já evoluí e hoje trabalho como Digital Construction Manager, que seria uma tradução do BIM Manager. Eu trabalho em projetos desde a parte de planejamento até a execução e o handover. E também sou especializado na parte de COBE, que é na parte de handover. E final de 2019, eu terminei meu doutorado pela Universidade de Dublin, e os tópicos principais da minha pesquisa foram interoperabilidade, a parte de BIM, eficiência energética em edificações, sustentabilidade e simulações energéticas. O que eu preparei para hoje, primeiro eu vou fazer uma apresentação da minha pesquisa e depois eu vou dar uma visão geral do grupo de pesquisa que a gente tem aqui na Universidade de Dublin. Então, para mim, na parte da minha pesquisa, começar pelo contexto e pela motivação, quais foram minhas perguntas, hipóteses e objetivos de pesquisa. Aí, vou passar pelo processo de troca de informação, como que ele foi definido, a definição, quais são as informações que a gente precisa, como essas informações foram representadas, então, no caso, seria a definição do MVD, e seria, no caso, o uso da informação, como um teste da proposta, e daí depois conclusão e trabalho futuro. Começando pelo contexto e motivação, é bem conhecido pela indústria e por pesquisadores que os edifícios eles consomem cerca de 40% do consumo total de energia no mundo e são responsáveis por quase 36% das emissões globais de gás carbônico. Pode-se dizer que a fase operacional é um dos principais contribuintes para valores tão elevados, pois de 80% a 90% do consumo total de energia do edifício ocorre durante a operação. Outro fator importante que contribui para esses valores é a falta de processos padronizados com formato de dados comum, ou de formato aberto, e o acesso a informações relevantes durante a operação. Além disso, cada edifício ele é único, com tamanhos e funções diferentes, o que aumenta ainda mais o problema, e o que leva a maioria dos edifícios a operarem de maneira ineficiente.
Com esse tópico, eu decidi concentrar minha revisão literária em 3 áreas principais, que seria o desempenho de edifícios, o gerenciamento de informações e o uso de abordagens colaborativas durante a operação. Os resultados de revisão, da revisão literária mostraram que muitos fatores contribuem para a lacuna de desempenho, que seria o performance gap, que é bem conhecido, tem bastante pesquisa a respeito desse tópico, que seria a diferença entre o desempenho de energia previsto e o desempenho atual, e o consumo real do edifício. Então, por exemplo, o Zhu, ele identificou ele concluiu na sua pesquisa que as causas dessa lacuna não são independentes, elas têm interações complexas entre si. Além disso, o DeWide identificou que a lacuna de desempenho tem uma função do tempo e de fatores externos. Muitas pesquisas mostraram que essa lacuna existe e que, em alguns casos, essa lacuna pode ser até 5 vezes maior do que o desempenho previsto. Outra área de interesse principal é o gerenciamento de informações. Conforme destacado pelo Sene, muitas vezes a comunicação do conhecimento não é compartilhada entre as fases do projeto e as partes interessadas, o que pode contribuir para que a construção não tenha um bom desempenho. Também é destacado que, pelas conclusões do relatório de McGraw, que os problemas de interoperabilidade respondem por 3,1% do orçamento do projeto. Isso é comprovado por Costa ao concluir que a transição de informação da construção para a operação geralmente resulta em perda de dados. E, além disso, o Adriense destacou que a natureza fragmentada e temporal dos projetos de construção também contribui para os problemas de gestão da informação. A terceira área é o uso de processos colaborativos durante a operação. Nesse caso, o Bosorge, ele demonstrou que um fluxo de trabalho BIM tem o potencial de capturar, gerenciar e trocar informações de projetos em diferentes estágios. Além disso, o Chang conseguiu integrar informações de sensores com a tecnologia BIM para visualização de dados. No entanto, muitos pesquisadores ainda consideram que o uso de BIM está limitado em áreas como gerenciamento de desempenho ambiental e operação de edifícios em geral. Com base nos resultados da revisão literária, eu pude definir meu ponto de partida com os principais requisitos de domínio necessários para realizar minha pesquisa. O primeiro ponto é a compreensão do papel do mantenedor e o impacto de sua decisão durante o desempenho de um edifício. Gostaria de salientar que nessa fase, dependendo da escala em questão, um mantenedor pode referir-se a um indivíduo ou uma equipe de gestão de edifícios. Depois de definir a função do gerente do mantenedor, eu preciso identificar e categorizar os processos de negócios que seriam realizados por eles durante a operação e os dados associados ao realizar tais processos. Era necessário compreender os problemas que afetam diretamente os mantenedores durante a operação e foram identificados e esses problemas foram identificados como a lacuna de desempenho, que seria o performance gap, uma lacuna de informação, que é uma information gap, e seria a interoperabilidade. Com isso, eu percebi que existe uma necessidade de criar uma estrutura de gerenciamento de edifício para combinar metodologias padronizadas, como modelagem de informação de construção, seria o BIM, o formato IFC, que é um formato aberto, a metodologia IDM, o método MVD e o modelo de gerenciamento, que seria baseado no ciclo PDCA. E aí, com isso, eu conseguiria fornecer uma abordagem consistente e eficaz. Então, na minha pesquisa, eu me foquei em 2 perguntas. Seriam quais são as especificações de requisitos necessárias para o mantenedor operar um edifício de forma eficiente, com base na performance ambiental e energética, e qual é a representação adequada das especificações de requisitos que apoiam ou auxiliam o mantenedor na operação de edifícios. Com base nessas questões,
eu pude definir a hipótese da minha pesquisa, que afirma que os mantenedores que recebem as informações necessárias em um formato utilizável durante a operação podem tomar decisões informadas em tempo hábil para melhorar o desempenho ambiental e energético do edifício. Para ajudar ainda mais no teste da minha hipótese, eu subdividi a minha hipótese em 4 objetivos, onde o primeiro se concentra nas informações necessárias, o segundo se concentra em como essas informações são representadas, o terceiro se concentra em como essas informações estarão disponíveis, e o último é como essas informações são usadas para melhorar o desempenho da construção. Com os objetivos alinhados e a estrutura geral da metodologia, descreve o caminho que a pesquisa percorre para fornecer uma abordagem estruturada e padronizada. A metodologia é dividida em 4 etapas. O processo começa com a definição do processo de troca e das partes envolvidas no processo de troca. Um mapa de processos captura o cenário de troca e fornece orientação sobre as informações que precisam ser transferidas entre as partes interessadas. A segunda etapa concentra-se na definição dos processos de negócios, que seriam dos mantenedores, e nos requisitos de trocas de informações, que seriam os Exchange Requirements. O terceiro estágio oferece uma interface consolidada para representação das informações, capaz de exibir dados de forma significativa. As informações definidas no estágio anterior são mapeadas para o esquema IFC, e um IFC MVD pode ser usado para extrair essas informações. O estágio final é onde as informações são usadas por meio do ciclo PDCA. Esse modelo de gestão, ele proporciona um processo de melhoria contínua, bem como uma estratégia eficiente e eficaz na fase operacional do edifício. Então, se focando nos próximos slides, eu vou concentrar em cada etapa da metodologia, agregando informações mais detalhadas de como a pesquisa foi realizada, começando pelo processo de troca de informações. No início da pesquisa, ficou claro que era necessário compreender o papel do mantenedor dentro da organização. Geralmente, uma organização é dividida em 3 níveis: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. No nível estratégico, o Facility Manager, no caso, ele é a figura principal e é responsável por auxiliar a organização a cumprir suas metas e objetivos estratégicos. No nível tático, o Building Manager, que seria, no caso, o mantenedor, é a figura principal. Geralmente, ele executa um subconjunto das tarefas do Facility Manager, e normalmente para um único edifício. Aí, no nível operacional, o Building Operator, no caso, seria o operador do edifício, é a figura principal, e ele é responsável pela manutenção e operação do dia a dia. E como eu falei anteriormente, a minha pesquisa, ela se concentrou no nível tático e no papel do mantenedor. Então, como o mantenedor geralmente é um dos últimos envolvidos no processo de troca, foi necessário identificar o processo de troca que entregará as informações corretas na fase operacional. Normalmente, o processo começa com um arquiteto e um modelo arquitetônico. Nesse ponto, o arquiteto toma decisões críticas que afetam o desempenho geral do edifício. Assim que o projeto conceitual estiver concluído, o arquiteto compartilha o modelo com o engenheiro mecânico, elétrico e de instalações. Com base no projeto arquitetônico, os engenheiros tomam decisões críticas sobre o sistema de aquecimento e ar-condicionado, que irão fazer parte do edifício. Durante a fase de projeto, o coordenador BIM combina todos os modelos e compartilha com um especialista em energia, que usará um modelo federado para criar um modelo de energia e executar uma simulação de desempenho de energia. Os resultados da simulação são comunicados de volta ao coordenador BIM para serem incorporados ao modelo federado. Assim que a construção estiver concluída e na fase operacional, o mantenedor pode usar o MVD proposto para extrair os requisitos de desempenho e executar o ciclo PDCA. O resultado do ciclo PDCA aí ele é enviado para uma análise e aprovação, e o ciclo pode acontecer em períodos de tempo definidos
ou até que o edifício alcance um desempenho satisfatório. Conforme foi exemplificado anteriormente, a revisão literária ela identificou uma falta de gerenciamento de edifícios durante a operação. Então, na indústria da construção, a ISO 50001 é um padrão bem conhecido, usado para gerenciamento de energia. Esse modelo de gestão fornece uma abordagem de melhoria contínua para manter e melhorar um sistema de gestão de energia. Por esse motivo, esse modelo foi escolhido com base para a criação da estrutura utilizada nessa pesquisa. A estrutura proposta usa o ciclo PDCA para alinhar os processos de negócios dos mantenedores, fornecendo assim uma abordagem padronizada para o processo de tomada de decisão. Os próximos slides se referem ao segundo estágio da metodologia e se concentra na definição dos processos de negócios, dos mantenedores e os requisitos de trocas. Os processos de negócio dos mantenedores eles foram definidos com base após uma extensa revisão do material disponível e com isso foi baseado em código prescritivo, diretrizes de desempenho energético, resultados de simulações de desempenho energético, regras de ouro e sabedoria popular. A partir desse conjunto de documentos, os processos de negócios foram definidos e atribuídos às fases específicas do ciclo PDCA. Para a fase de planejamento, que seria o plan, eu defini dois processos, o benchmarking e o targeting. O benchmarking é um processo de estabelecer referências para o edifício ou elementos do edifício. Os benchmarkings eles podem surgir de padrões ou ser baseados no desempenho anterior do edifício. O processo de targeting consiste em definir alvos para o edifício ou elementos do edifício. Isso pode ser baseado em regulamentos ou objetivos internos. Para a fase de implementação, que seria a fase do, eu defini 3 processos: a aquisição, o comissionamento e a programação. O processo de aquisição consiste na compra de um equipamento que está danificado ou que ele precisa ser substituído. Esse processo oferece uma oportunidade para o mantenedor melhorar o desempenho do equipamento. O processo de comissionamento ele consiste em uma série de testes que garantem que o equipamento funcionará de acordo com níveis de desempenho específicos. O processo de programação garante que uma peça do equipamento funcionará quando necessário e de forma correta. Para a fase de verificação, eu defini 3 processos, que seriam a medição, o monitoramento e a manutenção. O processo de medição, ele garante que os dados sejam coletados em áreas do edifício consideradas relevantes. O processo de monitoramento garante que os dados coletados, eles possam ser usados para identificar padrões de desempenho energético e identificar possíveis variações. O processo de manutenção garante que uma peça do equipamento continuará a funcionar ao longo do tempo de acordo com as expectativas. E para a fase de revisão, ou ACT, foi definido 2 processos, que seriam o comissionamento contínuo e a criação de relatórios. O comissionamento contínuo é um processo que os mantenedores podem usar para resolver problemas operacionais, enquanto o processo de relatório ele é usado pelos mantenedores para relatar quaisquer descobertas ou sugestões para o desempenho do edifício. Com a definição dos processos de gerenciamento, a próxima etapa foi decompor cada processo de negócio em requisitos de informações específicas. Aqui você pode ver a extensão dos requisitos de trocas e como eles se relacionam com cada processo. Em uma abordagem geral, eu identifiquei 4 processos de referências, que seriam cada fase do plano PDCA, 10 processos de negócio, que seriam cada processo dentro das fases, e 60 requisitos de troca. Uma descrição completa de cada requisito está bem detalhado na tese, eu posso compartilhar com vocês depois. Esse conjunto de informações é considerado relevante para o mantenedor basear suas decisões durante a operação do edifício. É importante destacar que o monitoramento e o comissionamento contínuo não possuem requisitos específicos, porque o principal motivo é que esses processos eles analisam, eles são processos de análise
que utilizam informações de outros processos de negócio, mas são importantes para o mantenedor. Aqui eu escolhi 2 processos de negócio que podemos ter uma análise detalhada dos requisitos de troca. É importante dizer que os requisitos de troca não são independentes e têm correlação entre si. Por exemplo, nós podemos dizer que o método de benchmarking é o que define os benchmarks ambientais e energéticos. Os requisitos de trocas restantes fornecem uma base para a comparação do edifício com edifícios semelhantes. Então, como, por exemplo, o benchmarking method poderia ser um método que seria utilizando talvez uma standard, um padrão, uma norma, ou poderia ser baseado talvez em desempenho passado. Então, através disso, você consegue daí definir qual é o benchmark de energia, qual é o benchmark de ambiental, e ao mesmo tempo você consegue fazer uma relação que, para esse benchmarking de energia, você está utilizando uma ocupação, um número de ocupação. E você também está usando o mesmo tipo de edifício, e você também está utilizando esse tipo de clima. Então, você vê que todos eles são relacionados entre eles. Olhando para o processo de medição, nós podemos coletar informações úteis que geralmente estão espalhadas em diferentes locais e em diferentes formatos. Esse subconjunto fornece um rápido resumo das características do equipamento para o mantenedor em uma forma fácil e padronizada. O próximo passo, ou a terceira etapa, é a representação da informação que consiste na definição do MVD para a operação do edifício. Ao definir o MVD, havia 2 abordagens principais: o uso de conjuntos de propriedades definidas pelo usuário, que seria o property sets, ou o uso de conceitos, que seria o concepts. O uso de propriedades, ele é fácil, é rápido de implementar e não requer alteração no esquema IFC. Só que, no entanto, falta semântica, ele pode ser complicado e é sujeito a erros humanos. Já na abordagem de conceito, ela é considerada mais complexa, porque você precisa entender o esquema IFC, mas pode oferecer uma abordagem modular, flexível e consistente e confiável. O principal fator que diferencia essas abordagens é que a abordagem de conceito usa o processo de herança, que permite que subclasses de entidades elas conseguem inerir, acho que é a palavra certa, das classes superiores. Então, por esse motivo, a abordagem de conceito foi o método escolhido para definir o MVD. No topo da matriz, você pode ver os conceitos que foi utilizados no MVD. Esses conceitos são definições específicas para cada processo de negócios que foi definido na etapa anterior, além de conceitos adicionais que são necessários para criar a estrutura dentro do arquivo IFC. À esquerda da matriz, você consegue, na esquerda, esse grupo, você consegue visualizar as entidades definidas para o MVD. A referência cruzada entre um conceito e a entidade, no caso, mostra como o MVD ele é definido. Então, dentro do MVD, você consegue definir requisitos específicos para a troca de informação, que possibilitam a configuração de exportação e importação de arquivos IFC. Aqui, você pode ver como cada requisito de troca foi definido para representar cada fase do ciclo PDCA. Foi considerado que, se um processo pertence a uma fase do ciclo, ela precisa ser definida como obrigatória para a troca de informações de importação e exportação. Os demais processos são definidos como opcionais para fases que não são atribuídas. Essa configuração permite a implementação de subconjuntos individuais, que representam cada fase do ciclo PDCA, ou um único subconjunto que representa todo o ciclo PDCA.
A última etapa da metodologia é o uso da informação. Desde o início da minha pesquisa, e acho que vocês também sabem um pouco, não é muito fácil você fazer um teste ou comprovar a implementação do MVD. Então, a abordagem geral que a gente tomou para testar foi comparar o conjunto de requisitos que foi definido para o MVD com um edifício existente. O prédio escolhido foi a escola Skibring. Ela foi projetada como parte da parceria público-privada. Nesse esquema, a empresa, no caso a BAM, ela é responsável pela construção e operação do edifício por um período de 25 anos. Por esse motivo é essencial que o desempenho ambiental e energético do edifício seja mantido de forma mais eficiente possível durante o funcionamento. Porque desde quando você ganha o projeto, você já define qual a sua meta de consumo de energia para os próximos 25 anos. E caso você ultrapasse esse valor, você acaba pagando multa. Então, é um projeto é um tipo de projeto que dá para utilizar essa metodologia. Essa escola ela foi escolhida por fazer parte de um grupo de 10 escolas que possuem características físicas e operacionais semelhantes. Isso oferece uma oportunidade para pesquisas futuras, implementando a abordagem proposta nessa escola em todas as 10 escolas. Além disso, como o prédio é relativamente novo, eu acho que ele terminou em 2014, se eu não me engano, a escola seria a melhor oportunidade para conseguir um sistema CAFEM atualizado. Isso também daria uma ideia de quais informações são entregues aos mantenedores para a operação do edifício. O principal objetivo do teste foi analisar as informações disponíveis durante a operação do edifício e examinar como essas informações se comparam com as informações definidas no MVD. Também demonstraria a importância de ter uma análise periódica do desempenho do edifício com informações corretas e relevantes. Além disso, como mostra a nossa abordagem, a abordagem proposta, fornece um método de avaliação de desempenho consistente e padronizado, que permite aos gestores ou aos mantenedores melhorar o desempenho ambiental e energético. Então, o método que a gente escolheu foi que a gente tinha o consumo energético da escola, acho que era de 2016 a 2018. Eu peguei essa primeira parte e considerei ela como meu benchmark, e aí comparei, no caso, utilizei a informação de 2018, do mesmo período, como se fosse comparando o desempenho atual. Aqui demonstra, essa imagem demonstra como os valores eles são definidos dentro do conceito ou dentro do requisito de troca. No caso, a gente está analisando a parte de planejamento, que seria a plan phase, e o processo seria o targeting. O objeto ou a entidade que a gente está utilizando aqui, que seria o edifício, seria o building, e aqui você daí consegue perceber como que foi configurado dentro do IFC cada requisito. Então, começando pelo Targeting Method, nesse caso, eu estava utilizando Past Performance, então foi o desempenho passado. Eu consigo, através dessa definição, saber quem foi a pessoa responsável por criar esse target, esse método. Então, no caso aqui seria o Building Manager, ou seria o mantenedor. E quando que foi criado. O target, que seria o que foi definido, seria que para o período de novembro de 2016 a maio de 2017, o benchmarking teria que ser menor ou igual a 0,0313 kWh por metro quadrado por estudante. Então, de novo, olhando um método para poder comparar com outras escolas, foi escolhida
essa medida. E essa informação ela veio do BMS System, que é o sistema de gerenciamento do edifício. No caso, nós temos o driving factors, que seriam fatores que podem afetar a performance, e aqui você pode ver que um deles é o clima. No caso, eu utilizei a localização, te dá uma referência de onde foi tirada aquela informação, e a ocupação do edifício. De novo, informação que está vindo do sistema de gerenciamento. O consumo atual seria daí, no caso, nós estávamos olhando de novembro de 2016 a maio de 2017, então aqui a gente está comparando entre novembro de 2017 e maio de 2018. E a gente pode ver que o consumo foi de 0,0467. Então, já se utilizando o MVD e utilizando essa informação extraída, você consegue ver que o edifício ele já consumiu mais energia do que o mesmo período no ano anterior. E, no caso, aqui também tem uma métrica para a questão ambiental. De novo, quais seriam os fatores que afetam essa métrica, e o consumo atual, de novo, utilizando o mesmo método, você consegue ver que o consumo já foi maior, que aqui no caso seria quilogramas de gás carbônico por metro quadrado por estudante. E, de novo, onde que essa informação está sendo retirada. Esse foi um exemplo aplicado para o edifício. Essa mesma metodologia, ela pode ser aplicada para diferentes níveis do edifício, tais como você pode definir por andar, dentro do esquema IFC, você tem uma hierarquia, que começa pelo building, vai a IFC Building Story, que seria os andares, você pode ir por cômodo ou por ambiente, ou até chegar no ponto de objeto, que seria no próprio, ou pelo sistema, ou no próprio objeto. Então, o fato da gente ter utilizado, ou ter escolhido a opção de utilizar o conceito a abordagem de utilizar conceitos, dá essa possibilidade de que, caso você aplique um conceito num nível maior ou num nível superior, esse conceito ele é automaticamente, ou através de herança, ele já é transferido para os níveis inferiores. Aqui, essa tabela mostra o resultado da comparação entre o conjunto de informação proposto no MVD e as informações disponíveis para gestores para os mantenedores, no caso da escola. É possível verificar que, para o nível do edifício, apenas 30% das informações definidas dentro do MVD estavam disponíveis para o mantenedor. É importante reservar que, para chegar nesse valor, a maioria das informações elas estavam disponíveis em formato PDF. Então, o que exigiu que, no caso, eu que estava analisando essas informações, tivesse que gastar mais tempo para poder encontrar essa informação dentro do PDF. Sendo que, caso você tivesse utilizado a proposta, né, o MVD, essa informação já seria automaticamente extraída do modelo. E, então, vale ressaltar que esse processo levou um tempo considerável só para recuperar as informações, enquanto que a nossa proposta poderia levar cerca de minutos ou cerca de só da exportação. Olhando no nível de equipamento, nesse caso a gente considerou o boiler, que seria a caldeira, o cenário ele é um pouco melhor, com 50% das informações disponíveis. Mas, novamente, considerando que a caldeira é um item essencial e de alta prioridade dentro do edifício, espera-se que as informações estejam disponíveis para esse item. Mas, de novo,
todas as informações, elas estavam associadas, estavam disponíveis dentro do sistema CAFEM, mas, de novo, estavam dentro de PDF, dentro de documentos, dentro de relatórios que fazem com que essa pesquisa ou essa coleta de informação leve mais tempo. Então, dependendo do tamanho do edifício, isso representa que 1% total do equipamento. Então, esse número ele pode reduzir, esse número de 50% ele pode reduzir drasticamente se a gente expandir para todos os equipamentos que afetam diretamente o desempenho energético e ambiental de um edifício. Então, os resultados do nosso estudo de caso mostraram que as informações não são apresentadas de forma clara e estruturada ao mantenedor. E também mostrou que é necessário um esforço extra para extrair e compilar as informações dos arquivos PDF, que leva um tempo adicional na atividade e um tempo que poderia ser gasto para realmente discutir ou investir em melhorias para o edifício. O estudo também mostrou uma oportunidade real para a implementação da pesquisa proposta e também que a nossa abordagem possibilita ao mantenedor verificar de forma consistente e contínua o desempenho da edificação. No caso aqui, no estudo de caso, eu não cheguei a demonstrar todo o processo do PDCA, por falta de tempo e por falta também de informação, que seria, no caso, vindo da escola, mas seria, de novo, uma proposta para trabalho futuro de implementar toda essa parte num estudo de caso mais específico. Então, com base na minha pesquisa, eu posso concluir que, sem um limite claro para o processo de troca de informação, os mantenedores eles receberiam grandes volumes de informações que requerem métodos de recuperação de dados ad hoc, que seria métodos de você olhar dentro do PDF. A abordagem proposta ela foi capaz de adaptar informações de padrões e códigos disponíveis para compilar um subconjunto de requisitos de desempenho ambiental e energético que auxilia os mantenedores durante a operação. Também conclui que os usos de entidades e modelos de conceito disponível é um desenvolvimento positivo em termos de reutilização pretendida para a adoção da indústria, e que essa abordagem baseada em BIM captura as especificações de desempenho sem perda de tempo e esforço dos mantenedores. Principal contribuições da minha pesquisa é o conjunto definido de especificações de requisito, que permite aos mantenedores tomarem decisões informadas durante a operação, a replicabilidade da abordagem proposta para ser implementada em diferentes cenários, a abordagem, de novo, baseada em BIM, para a avaliação do desempenho ambiental e energético, e a integração de métodos reconhecidos internacionalmente, que seria, no caso, o BIM, o formato IFC, a metodologia IDM, junto com a metodologia MVD, e também combinada com uma gestão que seria, no caso, o ciclo PDCA. E, quando combinado, elas constituem uma solução flexível e adaptável. Olhando de novo como trabalho futuro, como eu disse antes, pode ser a implementação dessa metodologia em diferentes estudos de caso. É necessário um suporte maior na validação do MVD para verificar com precisão se os requisitos de troca estão de acordo com o MVD, seria no caso o Rule-Based Testing and Validation. Também, conforme destacado, a maioria dos softwares BIM, eles não fornecem um link direto para as definições MVD. Hoje, olhando no mercado, teria o Autodesk com o Revit, eles só suportam o MVD desenvolvido pela Building Smart e um pouco do COBE.
da Graphisoft, o ArchiCAD, ele também suporta os MVDs desenvolvidos pela Building Smart, mas não te dão uma opção para caso você tenha um MVD específico para a sua área, ou específico para a função que você necessita, que ele seja implementado dentro dessas ferramentas. Então, essa é uma das maiores barreiras que precisam ser superadas. E, com o advento de tecnologias como o Building Energy Performance Simulations e a internet das coisas, pode ser que incentivam ainda mais o uso de MVD específicos. E com isso, eu termino a minha apresentação da minha pesquisa